Gatos e gatos do meu coração, vamos falar então agora de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Na realidade vamos falar do seno, tá? Acho que não vai dar tudo em uma aula só, então vamos falar uma por vez. Cara, seno, a gente até agora viu seno como uma razão trigonométrica, ela estava ligada ao cateto oposto e à hipotenusa no triângulo retângulo. Ou seja, sempre ligado a ângulos agudos dentro desse triângulo retângulo, porque para estar definido, né, a partir desse ângulo, um cateto oposto, eu tenho que estar falando dos ângulos agudos. Porém, isso é algo incompleto, porque a gente consegue sim calcular seno, cosseno e tangente de ângulos maiores que 90 graus, é isso que a gente vai ver agora. Então, lembrando, o ciclo trigonométrico, que é um ciclo de raio 1, e aqui dentro eu desenhei um triângulo retângulo, tá? Para quê? Ó, vamos supor que eu tenho um ângulo alfa. Eu quero saber o seno do alfa. Pela definição que nós vimos, alfa é esse ângulo aqui. Eu vou bater aqui e ele cai. Tudo bem? Ele cai em 90 graus com o chão. Para poder fazer o quê? Para poder ter a definição minha de seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, pessoal, eu vou chamar de A de amor. E a minha hipotenusa é 1, tudo bem? Fica A sobre 1. Na realidade, dentro do ciclo trigonométrico, o meu seno é o... Tá? Beleza? O que eu vou fazer agora? Se eu ampliar esse alfa, se o alfa fosse esse feião aqui, ó. Ou vou chamar tudo isso aqui de beta, então, para ficar outro nome. Seno de beta. Quem seria? De novo, cateto oposto, que agora eu vou chamar de um Bzão, sobre a hipotenusa, que de novo é 1 e sempre será 1, ou burro, sempre será 1, ou seja, é o próprio B. O que eu estou querendo dizer? De uma maneira bem resumida, quanto menor esse ângulo, se eu fizesse algo assim, por exemplo, quem seria o meu seno desse ângulo? Esse alguenzinho aqui sobre 1, tá? Então, quanto mais próximo de zero é o meu ângulo, menor é esse cara que é o meu cateto oposto. Por isso eu posso dizer claramente que seno de zero é zero, porque esse cara tenderia a zero. Se eu começo a aumentar esse ângulo, pessoal, esse cateto oposto, que é o cara, como eu fiz de alfa para beta, que é o A para B, se eu fizesse um maior, ele ia crescendo até ficar do próprio tamanho do raio, que é 1. Por isso que seno de 90 é 1. Ah, pessoal, e se eu passo para o outro lado? Se eu passo para o outro lado, o raciocínio é o mesmo, esse cara seria o meu seno, tá? Esse cara seria o meu seno. Então, olha só, é como se fosse assim, ó. Começa pequeno, aumenta, aumenta, aumenta até 90. Depois diminui, diminui, diminui até 180. Por isso que seno de 180 é zero. E agora, para cá, professor, quando eu passo ângulos que saem do segundo e vêm para o terceiro quadrante. Vou pegar um cara aqui, por exemplo, tá? Outro cara aqui, por exemplo. Aí ele está em zero, ele começa a aumentar. Porém, aumentar em módulo, ou seja, no tamanho absoluto dele. Mas aqui para baixo, lembra que isso é y. Ou seja, ele vai crescendo, crescendo, tamanho até que seria o tamanho de 1. Só que eu estou no eixo y, então isso é menos 1. E quando eu passo por quarto quadrante, a mesma coisa. Tá? Vai diminuindo até chegar em zero. Então, por isso que o ciclo do seno é assim, pessoal, ó. Os valores mais importantes, né? 0, 1, 0, menos 1. Agora eu pergunto, quanto será que valem os senos do primeiro quadrante em relação ao sinal? Cara, isso eu já sei, é positivo. Seno de 30, de 45, de 60, beleza. Agora no segundo quadrante, vamos olhar para cá. O seno, na realidade, de qualquer ângulo do segundo quadrante, é esse camarada aqui, ó, que está para cima do eixo, então é positivo também. No terceiro quadrante foi aquilo que eu falei, ele vai de 0 a menos 1, então negativo. E aqui, mesma coisa, de menos 1 até 0 são valores negativos, tá? Beleza, então, dado isso, esse é o ciclo do seno, que eu não posso esquecer. Como que eu calculo? Por exemplo, se eu pedir para vocês seno de 210 graus, tá? É muito fácil. A primeira coisa é assim, ó. Se o seno é de alguém que não está no primeiro quadrante, sempre eu devo pensar da seguinte forma. Ele não está no primeiro quadrante, mas ele está na primeira volta? Se sim, beleza. Se não, eu tenho que encontrar a primeira determinação positiva. Ou seja,
qual é o ângulo da primeira volta que é côngruo ao ângulo do seno que eu quero calcular, tá? Nesse caso está na primeira volta assim, então basta fazer o seguinte, ó, eu vou no ciclo e procuro. Seno de 210 está em qual quadrante? Está no terceiro, tá? Então 210 é tudo isso aqui. Agora vamos lembrar, por favor, não esqueçam disso, eu sempre comparo o ângulo que eu tenho, onde parou, com o x mais próximo. Lembrem-se, por favor, o eixo x é o eixo das abscissas, é o eixo horizontal. O eixo x mais próximo, ou seja, angularmente falando, eu chegaria por aqui ou aqui, voltando. Aqui, tá? Aí eu pergunto, qual é a diferença entre o que eu tenho e o x mais próximo? É 30 graus, tudo bem? Por quê, professor? Porque aqui é 180, não esqueçam disso, tá? E agora, o que eu devo fazer? Fiz essa transição, que já começa a me ajudar. Tenho que lembrar, o seno que eu quero é o seno de 30? Não, o seno que eu quero é de 210. Eu que fiz a transição, o nome disso é redução ao primeiro quadrante, eu que trouxe ele para 30 graus. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, seno de 210 era um seno aqui, e nesse quadrante é negativo, então é menos seno de 30. O que olhando a tabela dá menos 1/2, tá? Vamos fazer outro então? Seno de menos 150 graus. Vamos lá? O que é menos 150 graus? Eu sei que ângulos negativos eu leio nesse sentido. Pessoal, aqui é 90, aqui é 180. Tá? Então, 190 negativo, 180 negativo. 150 é 30 a menos. Dá no mesmo lugar. Por quê? Porque 210 é côngruo a... Até babei aqui, a menos 150. De novo, menos 150, pessoal, é o mesmo ângulo, né? Eles são côngruos. Então, qual é a comparação que eu faço? Sempre em relação a x. Esse cara é igual a seno de 30 graus. Mas o seno de 50 está no terceiro quadrante. Aqui ele é negativo. Então, dá menos seno de 30, que dá menos 1/2. Beleza? Vamos ver outra, então. Seno de menos 330 graus. Menos 330 está onde? Menos. Então, anda assim. Esse cara é menos 360, é 30 a menos. Ele está aqui. Primeiro quadrante. O x mais próximo é esse aqui. Qual é a distância de menos 330 até aqui? Com certeza é 30. Que está no primeiro quadrante. É positivo, então fica o próprio. Que dá 1/2 também. Tá? Vamos ver outra? Seno de 315 graus, tá? Seno de 315. 315 está no quarto quadrante. Comparo com o x mais próximo, que é esse aqui, ó. 315 para 360, a distância é 45. Então, é a mesma coisa que seno de 45 graus. Porém, o seno de 315 está no quarto quadrante, que é negativo. Então, é menos seno de 45. Que está na tabela pronta. Seno de 720 graus. Quanto é que dá? Não sei. Esse cara é maior que uma volta. Então, eu vou fazer primeiro a redução ao primeiro quadrante, que é dividir e ver onde para. Dá 2. 2 vezes 360 dá 720. Que é zero de resto. O que isso quer dizer? 720 é uma, 2 voltas e cai aqui. Isso é a mesma coisa que seno de 0 grau. Seno de 0 grau está pronto na tabela, no ciclo é 0. Seno de... Vamos ver aqui certinho... 840 graus. 840 graus, vamos ver. De novo, não está na primeira volta. Tenho que fazer a redução ao primeiro, quer dizer... a primeira determinação positiva, tá? 840 dividido por 360 dá 2, que dá 720. Sobra 120. O que isso quer dizer? Que seno de 840 é seno de 120. Porque esse cara e esse são côngruos, aula passada, tá? Agora eu caio na que eu estava vendo agora. O que é seno de 120? Não está no primeiro quadrante, vou achar. Seno de 120. 120 está no segundo quadrante. Quanto que falta para chegar no x mais próximo, que é esse aqui? Falta 60, né? 120 para 180 dá 60.
Então isso é a mesma coisa que seno de 60. Tem que olhar o sinal. Segundo quadrante, o seno é positivo, então fica o próprio seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Fechou? Pode crer? Beijo do gordo!